Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia aí para a turma de Manoel Emídio, bom dia para a turma aí de São Pedro do Piauí, enfim, o nosso bom dia a todos vocês, né, que estão acompanhando tanto pelo YouTube, como pelas ondas do canal Educação. E é um prazer enorme para mim estar com vocês para mais essa jornada de hoje. E essa jornada nós vamos conversar sobre o desempenho organizacional, né? Então, vamos ver aqui o nosso objeto de conhecimento. Está aí para vocês, a organização da ação empresarial, mais especificamente o desempenho organizacional. Tá? E o nosso objetivo, né? Os nossos objetivos está aí, conceituar a função da organização, de organizar na organização, explicar como as organizações se organizam e explicar as características do desenho organizacional. Mas antes disso, pessoal, né, sempre a gente trazendo no início da aula, vamos revisar as questões que a gente deixou na aula anterior aí. Então, vamos lá. Pronto, tá aí, ó. A gente deixou na aula passada aí com vocês, né, a questão assim. O nível em que as tarefas e organizações da empresa são executadas, o planejamento operacional se preocupa basicamente com duas questões. Quais são essas questões e qual é a área específica da organização? Tá? Então nós estamos falando aí essa questão está relacionada ao planejamento operacional. Bom dia aí, professora Fátima, acompanhando a gente. Nosso bom dia aí. Bom dia para... Assim, São Pedro, ela foi resolvida na aula anterior, né? Mas a gente está aqui para fazer revisão, tá bom? É uma revisãozinha aqui dessa questão. Então, vamos lá. Colocar para vocês aí, ó. A nossa resposta padrão aí. Nós temos aí. As duas questões são essa aí. O que fazer e como fazer. Né? Essas são as questões, né? E refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no dia a dia do nível operacional, o que é a base da organização. É onde são realmente feitas, as coisas são feitas dentro da organização, é exatamente no nível operacional. E a grande preocupação está assim, o que vai se fazer e como fazer. Né? Bom dia aí a turma de Curral Novo, bom dia a turma de Alagoinha, muito bom estar com vocês também. Deixamos também uma outra questão aí, a segunda questão. Como o grau de liberdade na execução das tarefas e operações é muito estreito e pequeno, o planejamento operacional se caracteriza pelo detalhamento com que estabelece as tarefas e operações. Nesse sentido, qual é o foco e a abrangência do planejamento operacional? Então, tá aí mais uma questão para vocês aí. Bom dia aí para a turma, galera aí de Manoel Emídio. A turma aí, Manoel Emídio, São Pedro do Piauí, Curral Novo, né? Coloca aí no chat o nome dos alunos que estão presentes aí, só para a gente se sentir mais próximo deles. Então, resolveram essa aí também? Então vamos conferir o gabarito. Vamos conferir o gabarito aí, nossa resposta padrão. A gente colocou para vocês, né? Pelo caráter mediatista, focalizando apenas no curto prazo e pela estreita abrangência focal, abordando apenas uma tarefa ou uma operação de cada vez. Então, no nível operacional, pessoal, ele é bem específico mesmo, tá? É tudo muito específico aqui. E é tudo para o dia a dia, tá? É do tipo assim, no planejamento operacional. Você está preparando, por exemplo, um planejamento, né, uma panificadora quer preparar para o dia seguinte. Aí você vai ver assim, para amanhã nós vamos produzir 1000 pães. E como eu vou fazer isso? Eu vou usar farinha, vou usar fermento e tal. Tantas gramas de farinha, tantas gramas de fermento. E é rápido. E é isso aí mesmo.
tá? É coisa bem imediata e bem direta, né? É preocupação especificamente com a tarefa. Aqui no planejamento operacional, pessoal, não se pensa no futuro. Aqui só se pensa no que vai acontecer no dia a dia. Porque o futuro já foi pensado lá no planejamento estratégico. Também deixamos aí mais uma questão, né? Pedindo para vocês fazerem aí um esquema demonstrando os tipos de plano operacional e suas especificidades. Tá? Fizeram aí? Creio que sim, né? Creio que vocês todos fizeram. Então vamos só aqui com vocês, ver como é que esse esquema aí funciona. Olha aí, pessoal. Tipo de planos operacionais. Você estabelece um plano de procedimentos, aí você vai fazer o quê? Um fluxograma vertical ou horizontal, ou então um fluxo de blocos, né? Os planos, né, orçamentais, né, ou orçamentos, vai fazer o fluxo de caixa, orçamento de despesas, orçamento de encargos sociais, orçamento de serviços, e por aí vai. Sempre assim, coisa bem direta mesmo. Também temos as programações e programas, que aqui, quando a gente fala de programação, nós estamos falando numa linha de tempo. Então, nós estamos fazendo aqui o quê? Um cronograma. Pode usar a técnica aí com gráfico de Gantt, ou então um gráfico PERT, também pode ser feito. E o outro tipo de planejamento operacional são regras ou regulamentos. Pessoal, aqui é um checklist de verificação ou uma listagem de operações que vão ser realizadas. Exatamente isso. Bom dia, Patos do Piauí. Também aí acompanhando a gente. Muito bom estar com vocês, tá? E aí, assim, ó. Vamos ver uma outra questão que a gente deixou também. Olha aí. Uma questão enorme, né? Ainda deixamos essa questão para vocês. Relativamente aos planos relacionados com métodos, processos ou procedimentos. Enquanto as políticas constituem guias para pensar e decidir, o procedimento é um guia para fazer e refere-se aos métodos para executar a atividade. Os métodos descrevem o processo de executar um passo e uma etapa do procedimento, que pode ser considerado um plano de ação. Processos, por sua vez, são procedimentos que envolvem vários recursos e maior complexidade. Tem um início, meio e fim. Aí temos as entradas ou os insumos, os processamentos ou a execução e as saídas, que são os objetivos ou resultados almejados. Em outras palavras, cada processo importa insumo, execução e operação e promove saídas que são avaliadas para medir sua eficiência e eficácia. Um texto longo aí, só para a gente sintonizar. E aí, nesse sentido, quais as principais técnicas que são aplicadas? E aí, colocar as técnicas e fazer um breve comentário de cada uma delas. Bom dia, Franciele, acompanhando aí pelo YouTube. Bom dia aí, Prata do Piauí. E aí, fizeram, pessoal? Quais são essas técnicas? Vamos conferir, então, uma resposta padrão? As principais técnicas, relacionadas aos métodos e processos são a reengenharia, o fluxo horizontal, o fluxo vertical e o fluxo de blocos, tá? E vamos fazer aqui um breve comentário a respeito de cada uma, para que vocês compreendam um pouco mais a respeito dela. A reengenharia é um reprocesso dos processos de trabalho do negócio e a implantação de novos projetos. Na verdade, assim, a gente pode dizer que a reengenharia é tudo novo. Essa técnica, pessoal, eu digo para vocês o seguinte: se vocês não tiverem experiência suficiente, evite, tá?
Ela é uma técnica muito boa, mas ela é uma técnica também que gera muita... É uma técnica que gera muita tensão. Gera muita tensão porque as pessoas ficam com medo se não vai acabar com aquele processo que eu sei fazer e... Sabe, gera muita tensão nas pessoas. Bom dia, Maria Eduarda. Muito bom estar com você também. Vamos ver a outra técnica também? Aí temos os fluxogramas, que na verdade são gráficos que representam o fluxo ou sequência dos procedimentos, processos de rotinas, e as rotinas são processamentos padronizados e formalizados, né? Então, tá aí as duas técnicas, mas a gente precisa detalhar um pouco mais isso aí para vocês, não é isso? Então, vamos ver aqui, né, a reengenharia. Né? A reengenharia busca as iniciativas de mudanças radical. Aqui, pessoal, eu vou até voltar aqui na outra tela. Eu quero marcar para vocês aqui o seguinte, né? Quero marcar para vocês aqui, dar um destaque aqui, tá? Que da reengenharia, vamos pegar outra. Destacar para vocês da reengenharia, né? É um projeto, né? É implementação de novos projetos. Aqui praticamente é o mesmo que dizer, olha, tudo que vocês estão fazendo hoje já está ultrapassado, não serve mais. Vamos começar tudo de novo. Né? E aqui também, dentro desse conceito da reengenharia, vamos destacar para vocês que é a mudança radical dos processos. É dizer assim, olha, o jeito que vocês estão fazendo já está ultrapassado. Né? Normalmente você não vai dizer que está tudo errado. Tá? Porque se você disser que está tudo errado, já começou a comprar uma intriga com as pessoas. Né? Ela se assenta em atividades como reprojeto, redesenho, reinvenção, reformulação dos processos empresariais. É o repensar fundamental e reestrutura radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias. Aqui, visa alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho. E aí está mexendo lá, vai mexer com custos, com qualidade, atendimento e velocidade. Nós temos quatro palavras-chave dentro da reengenharia. Uma delas é fundamental, né? Porque busca unicamente o essencial ou o fundamental. Suas premissas são: por que fazemos o que fazemos? Se você está pensando em fazer reengenharia de alguma organização, algum negócio, você pergunta logo assim, por que a gente faz isso? E depois, né, a primeira pergunta se é o que fazemos, e a segunda, de que maneira, por que fazemos isso? Então, são dois porquês aí que se pergunta para que você analise aquele processo ou procedimento. A outra palavra-chave que temos é o radical. Porque aqui, pessoal, olha só, desconsidera todas as estruturas e procedimentos para que possa inventar novas maneiras de fazer o trabalho. Ela impõe uma renovação radical. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um posicionamento, radical, né? Para que fica fácil para vocês. Até bem pouco tempo, e ainda tem algumas propriedades que ainda faz. A colheita da cana era feita o quê? Como é que era feita a colheita da cana? O proprietário lá do canavial, quando a cana já estava no ponto, já madura, ele pegava, tacava fogo no canavial. Para queimar o canavial, aliás, muito antes não colocava o fogo, depois passou a se ter o fogo, botou o fogo. Para quê? Para poder limpar as folhas que já estão secas, para ficar dar mais acesso para os cortadores de cana.
E aí os cortadores de cana iam lá com seus facões terçados, né, que chamam, ou foice, né, um equipamento para cortar a cana na base e na parte superior, né, para tirar a parte do caule da cana. Qual a mudança radical que teve nisso? Foi desenvolvido uma máquina, um equipamento para colher a cana. Então essa mudança radical foi assim, olha, agora não se colhe mais a cana mediante colocar fogo, entrar várias... Não, entra no canavial somente o tratorista lá com o trator, com esse equipamento para fazer a colheita. Pronto. Assim também foi feito na soja, no milho, no arroz, no feijão e outras mais, né? A outra palavra-chave que temos, né, é a palavra-chave ser drástica, né? Ser drástica, por exemplo, isso aí joga fora tudo que existe na empresa. Aqui, pessoal, o problema, a questão está aqui, joga fora tudo que existe atualmente na empresa. Todos os processos, né? Destrói tudo o antigo e busca substituição por algo novo. Dessa forma, implica uma renovação drástica, né? E veja só que aqui há uma descontinuidade, pois não aproveita o que já existe. Por isso, eu novamente chamo a atenção de vocês assim. Se vocês algum dia for pensar em fazer um processo de reengenharia numa empresa, pensem muito, planejem bem, estudem bem o que pode acontecer, porque a coisa aqui pega pesado. Imagina só, as pessoas sabendo que vai descartar tudo que é feito dentro da organização, todos os funcionários da empresa vão começar a pensar assim, eita, e aí, eu vou perder meu cargo, eu vou ser mandado embora. E vira um clima organizacional, fica muito tenso, tá? Então pensem muito bem nisso. E se acaso vocês estiverem trabalhando em alguma organização que está pensando em fazer, né, vocês verem alguma discussão no nível gerencial ou diretoria, ou os proprietários estiverem discutindo essa questão de fazer uma reengenharia, é bom vocês alertarem que esse é um processo que requer muito cuidado e um trabalho muito bem feito. Porque aqui, pessoal, um erro aqui pode levar a empresa a fechar. Verdade, verdade. Imagina só, se você começa a jogar tudo fora e as pessoas começam a ficar assustadas, com medo, e aí, veja só, os profissionais mais qualificados, sabe o que vão fazer? Vão procurar outra oportunidade no mercado. E aí você pode ter uma debandada de pessoas na empresa e você ficar com um problema sério. Pensar que pode renovar e acaba depois, né, as pessoas com os cargos mais chave podem querer sair da empresa e não seguir em frente. A outra palavra que está aqui, chave, é o processo. Porque aqui, ó, a orientação passa a ser para o processo. E quando nós falamos de processo, pessoal, nós estamos falando do começo, meio e fim. E não na tarefa que é uma parte do processo. Ô, professor, explica esse negócio direito aí, por que esse negócio aí do processo aí e o negócio da tarefa? Vamos pegar aqui um produto, né, que seja mais visível para vocês. Eu espero que todos vocês já tenham visto uma bicicleta, não já? Sim ou não? Creio que sim, né? A bicicleta é um veículo que está presente praticamente em todas as cidades do Brasil. E no mundo todo também a bicicleta é muito utilizada. Se eu estou pensando na tarefa, vamos produzir uma bicicleta. Então, a tarefa que tem. Uma tarefa que tem. Pintar o quadro. Isso é uma tarefa. Outra tarefa. Colocar a central. É onde estão os pedais, né? Colocar a central. Outra tarefa, né? Uma outra tarefa. Colocar o garfo. Aí nós estamos tarefa por tarefa, assim.
Agora, se eu estou pensando no processo, eu estou pensando desde o momento em que eu vou pegar o metal, produzir as peças, ou metal ou plástico, produzir as peças e entregar a bicicleta pronta. Então, aqui no processo, vamos ver se a gente consegue escrever, né? Aqui no processo, nós partimos aqui, ó, do metal, passamos por várias etapas, entregamos a... Vamos botar só bike, né? Entregamos a bike. Aqui, na tarefa, é diferente. Aqui a tarefa, por exemplo, é pintar o quadro. Né? É uma tarefa. Perceber a diferença entre processo e tarefa é relevante, né? Quando se pensar em gestão, pessoal, vocês distinguirem bem o que é processo e o que é tarefa. Essa descrição aqui, essa colocação que ele está falando de processo, né? Eu coloquei ela na questão aqui, né? Ó, a explicação disso aqui, ó. Né? Tudo isso aqui, ó, essa parte inicial da questão aqui descreve as diferenças, a diferenciação de processos e tarefa, beleza? Então, tá aí pra gente, né? Aí vamos ver aqui desses métodos e procedimentos. Então, vamos começar a detalhar a questão dos fluxos também. É importante vocês conhecerem, né? E aí, coloquei aqui para vocês o fluxo. Como é que funciona o fluxo vertical. Veja só, pessoal. Nós temos aqui várias tarefas, várias atividades que vão ser realizadas para produzir aqui determinado produto, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui etapas de 1 até 12, aqui 1, 2, 3, né? E aí, ó, aqui uma preparação, cada atividade que vai ser realizada. A primeira atividade, o fluxograma está lá. Preparar o grampo de sustentação. A outra, encaixar o grampo na peça principal. É outra atividade, né? Veja que aqui nós temos um símbolo redondinho, né? Que aqui nós estamos falando, esse símbolo já vai representar para vocês aqui uma execução. Mas aqui nós já temos um quadradinho, quer dizer, o quadradinho vai representar o quê? Uma verificação. Eu verifico, né, o que está acontecendo. Eu verifico se o encaixe foi firme. Feita essa verificação, né, eu vou fazer o quê? Uma remessa, vou enviar para algum, né? Vou enviar ao pivotador, que é outro profissional. Aí, na quinta tarefa, nós vamos ter colocar o pivô no grampo de sustentação, outra tarefa. E veja, pessoal, que vocês não observaram aqui nessa última coluna, bem aqui, tem aqui uns numerozinhos, não tem? Esses números aí são estimativas de tempo para a realização da tarefa. Ei, professor, é desse jeito mesmo, é desse jeito. Quando você faz um fluxograma, inclusive, você já está estabelecendo tempos para realização. E assim vai, né? Para todas as sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, e aí vai envio para o bombeiro, inserir a bomba, parafusa a banda lateral, enviar o instalador, parafusa o mecanismo eletrônico, faz a ligação elétrica entre o ponto A e B e faz o teste final do produto. Veja que nós temos duas etapas aqui de teste, não é isso? Olha, temos aqui uma etapa de teste aqui e outra parte de teste aqui. Aqui, nessa coluna, são atividades que são realizadas. E aqui, nessa central, nessa bolinha menor aqui, ela está indicando para vocês aí que é uma movimentação. Tá? E assim se faz o fluxograma vertical. Então, vocês vão vendo todas as rotinas que vão sendo feitas e vai montando. Ei, professor, mas isso aí o senhor botou na área de indústria mecânica e tal, não sei o quê, não é isso?
Eu posso fazer isso aí lá no meu departamento, no meu setor de RH? Pode, pode. Imagine só que lá no setor de RH, você vai aplicar esse fluxograma para um processo de contratação de uma pessoa. Você primeiro vai ter o quê? A demanda, de que tipo de profissional, não é isso? Aí você vai estabelecer qual é as técnicas que você vai usar para seleção, com entrevista, fazer provas. E aí você vai elencando todas essas etapas até chegar no final com a conclusão. Aí vamos dizer, vocês viram a seleção, mas depois tem outro fluxo que vocês vão fazer, que é o processo de contratação mesmo, não é isso? Aí o que é o processo de contratação? É verificar o resultado lá da seleção, quem é que foi selecionado, depois você vai comunicar a pessoa que ela foi selecionada, vai solicitar a documentação, vai conferir a documentação e aí você vai passar para fazer o registro e aí todas as etapas que vão ser feitas. Vou botar para vocês também aqui o fluxograma horizontal. Pessoal, não difere muito do outro, mas porém aqui você já está começando a colocar quem é responsável para fazer o quê. Nessa coluna daqui, vocês vão colocar a lista, quais são as atividades que vão ser realizadas. Aqui, ó. Receber o pedido, verificar o estoque, realizar a tomada de preço, aprovar compra, elaborar pedido, receber o material, conferir o material comprado, remeter o material para o almoxarife, receber o material comprado lá no almoxarife, arrumar o material comprado, enviar o material aos solicitantes e confere o material que vai enviar. Então está aí também uma sequência. Só que aqui no horizontal, vocês vão perceber que aqui nós temos, vou botar até de outra cor, aqui, nesse sentido, né, nas colunas, né, que nós fizemos na linha, na primeira coluna, nós colocamos quais são as atividades. E nas colunas a gente coloca aqui, né, veja só. Aqui ficou feio. Vamos fazer uma setinha mais bonita aqui. Pronto, acho que saiu melhor. Aqui você tem aqui, ó, um setor de compra, o departamento de compras, e depois tem lá o almoxarife ou depósito. Né? E aí você tem quem são as pessoas, né? Quais são os cargos que vão executar essa atividade. Aqui, ó, o gerente, o controlador, o comprador, o conferente, o apontador, o supervisor. Aí tem lá no almoxarife o gerente, o almoxarifado e tal. Professor, mas a minha empresa aqui é pequenininha, só eu mesmo. Não há problema se a tua empresa, você está trabalhando, a tua empresa é uma empresa individual. É uma empresa individual. E é só você que trabalha nessa empresa, não tem problema nenhum. Você pode usar essas mesmas denominações, porque você vai colocar lá setor de compra, setor de almoxarife. E você que vai exercer todas essas funções. Ei, professor, mas é exatamente isso mesmo. Se você tem uma empresa individual e é só você que vai exercer todas as funções dentro daquela tua empresa. Né? Se é uma empresa de grande porte, então você vai ter pessoas diferentes, né? Você vai ter pessoas diferentes aí. Para vocês, assim, né? A simbologia que está aí dos triângulos, quadrados, os círculozinhos, né? Todos eles têm o mesmo significado do fluxograma vertical, tá? Beleza? Mas assim, vocês também podem fazer. Vocês também podem fazer o fluxograma na forma de blocos. Esse aí é um pouquinho mais conhecido de vocês, né? Dá para fazer mais assim. Então, olha aqui, ó. Vamos lá, eu peguei o horizontal e trouxe para vocês, olha.
o pedido de compra, depois digita o pedido no terminal, digita o pedido lá no terminal, aí tem no terminal, separação, embalagem, e aí são as etapas agora, né? E você fala, qual é o destino? Você vai perguntando lá, você faz pergunta para você. E professor, mas, pessoal, é o seguinte, no dia a dia, né? Essa pergunta já vem na tua cabeça já logo direto, né? Ou então ou você pegar o documento que está, a solicitação que você precisa, você já sabe que você está pensando em despachar uma mercadoria, aí você já vai logo perguntando aqui, né? Porque são procedimentos diferentes. Qual é o destino desse produto? Ah, o destino aqui é para o Brasil mesmo. Então você vai digitar quem é a pessoa, o destinatário, elabora o conhecimento de embarque, emite a nota fiscal do cliente e vai para o quê? Fazer a expedição do produto para o cliente. É um procedimento aqui, uma sequência. Tá? Aí, ô professor, não, mas tem a sequência também, depois você continua detalhando mais, que você vai botar lá a separação das mercadorias e tal, e tudo mais, tá? Ou então, se a mercadoria tem destinação ao exterior, se ela está com destinação ao exterior, aí você digita o destinatário, veja que aqui, ó, digita o destinatário, aí nós temos aqui, ó, fazer a guia de exportação, emitir a nota fiscal ou o invoice, que é o invoice, pessoal, é o equivalente nossa nota fiscal lá para o exterior, né? E aí faz a expedição para o cliente. E assim você faz para todas as etapas. Professor, isso aí não dá muito trabalho para fazer, não? Olha, eu confesso para vocês que dá um certo trabalho, tá? Confesso para vocês que dá um certo trabalho. Porém, é importante que vocês façam isso. Sabe por quê? Imagine se está acontecendo alguma falha, né? No processo, por exemplo, no processo de expedição aqui de um produto, ou então aqui, ó, aqui está tendo algum problema no processo lá de compra de material. Aí, pessoal, vocês vão passar, né, verificando etapa, vamos dizer, está apresentando um problema. Se está apresentando um problema, então você vai analisar etapa por etapa, verificando se há problema. Pode ser que algum atraso, algum problema que está tendo no processo de compra, esteja aqui, ó, na elaboração do pedido de compra. Pode ser que o problema seja aqui. Aí você, ao fazer a investigação, é possível você identificar exatamente. E aí você vai a fundo lá, naquela área lá onde está com o problema. E aí você vai ver, não está, a elaboração do pedido de compra não está sendo feito direito porque o funcionário foi contratado recentemente e ele não teve treinamento. Aí você vai, né? Ou então o equipamento não serve, o equipamento está com problema ou não tem. Aí você vai a fundo para saber exatamente o que está acontecendo. Da mesma forma, aqui, né? No fluxo de blocos, tem as etapas, né? Vamos dizer, o processo de exportação está tendo problema. Então, pode ser que a pessoa não saiba elaborar a guia de exportação. Porque foi um funcionário novo também que foi contratado, não tem treinamento, ou então nós não temos aí. E aí, vai a fundo. Vai a fundo até para vocês saberem o problema. Com isso, então, nós vimos que quanto é importante esse fluxo operacional, mas agora nós vamos trabalhar um pouco com vocês da organização da ação empresarial ou desempenho organizacional. Aqui agora, pessoal, a temática aqui que a gente vai estar agora é organizar mesmo. Nós vamos passar para outra função. Saímos do planejamento e agora vamos para a organização. Professor, como é que é isso? Eu vou mostrar para vocês, né?
Nosso bom dia aí para Giovana, para Herbe, para Lucas, Herber Lucas, né? Para Dailon, para Kathleen, Lohane, bom dia Milena, bom dia Mariana, bom dia Elis Vieira, bom dia Maria Eduarda, bom dia Rian, bom dia Renan, bom dia Josielton, bom dia Maria Clara, Lavínia, bom dia, Luzilene, bom dia Rainara, bom dia Alércio, bom dia Caio, bom dia Manuela, bom dia Mariana Andrade, enfim, o nosso bom dia para vocês também. E a turma do YouTube aqui, a Franciele, a Maria Eduarda, a Yara também acompanhando a gente. Muito bom. Tá? Outras turmas aí também, Manuel Emílio mandou, mas outras turmas podem mandar o nome dos alunos também, para a gente dar um bom dia específico. Tá? Então, vamos conversar aqui com vocês sobre isso. Né? Bom, saímos lá do planejamento. Nájila, bom dia para você também. Olha aqui. Saímos do planejamento. Agora é hora de o quê? A ação, a fazer a organização da ação empresarial. Agora nós vamos passar para organizar a nossa empresa. Né? Nós fizemos o planejamento e agora é na hora de fazer o quê? As atribuições de responsabilidades, não é isso? Dividir as atividades, né? Bom, fizemos todo o planejamento, não fizemos? Passamos para as etapas do planejamento. Isso aí nós tivemos bastante cuidado, né? Para planejar, né? E agora nós estamos passando para ver como é que faz a ação empresarial. Então aqui, pessoal, é o momento de reunir ou aglutinar ou disponibilizar todos os recursos e competências com o objetivo de fazer com que o que foi planejado tenha condições de ser executado. Agora, tirando, aqui nós não estamos, aqui assim, nós estamos começando a tirar o planejamento do papel. Nós estamos começando a tirar, eu planejei aqui que eu vou fazer o nosso planejamento aqui na minha panificadora aqui, professor, é de fazer 1000 pães. Então tá lá, você planejou, fez o planejamento lá de produzir 1000 pães, né? Aqui agora, você vai dizer o seguinte, olha, agora eu tenho que ir atrás da farinha, do fermento, do padeiro. Agora sim, agora eu tenho que ir atrás disso aqui para ver se faz, não é isso? E aqui, pessoal, nós estamos buscando resultados concretos, tá? E isso, pessoal, é dentro da sequência do processo administrativo, o nosso organizar. Que a gente pode dizer, né, que é compor todos os meios para que a ação empresarial seja possível de acontecer, né? Principalmente com sucesso. Veja assim, a gente está falando muito de organização, mas aqui, às vezes eu estou até trazendo um pouco, falando empresa, pessoal, no sentido de organização, para que não haja confusão, né, no entendimento. Porque essa palavra organização, ela pode ter dois significados. Aí nós podemos ter uma organização como uma unidade ou entidade social, ou seja, ser uma empresa, ou ser um departamento, ou ser uma filial, ou ser uma ONG, ou ser um estado, um município, então, a organização. E temos também, agora aqui, o outro sentido, que é a organização como uma função administrativa. E é isso aqui que nós estamos trabalhando com vocês. Tá? O sentido que a gente está falando aqui para vocês, é o sentido como estamos estudando, é a organização como função administrativa. Eu vou tentar evitar utilizar a palavra organização como empresa, mas mais como função administrativa.
Uma organização como entidade, né, ela pode ser uma empresa, né? E toda empresa, toda empresa ou entidade, ela tem um objetivo. Ela tem objetivos específicos, ou seja, a empresa. Qual é o objetivo? Professor, a minha panificadora aqui tem o objetivo de produzir pão, né? Alimentos aqui para a turma aqui, bolo, essas coisas. É isso aí mesmo. Então, é o objetivo da tua organização, é a tua panificadora, é o teu restaurante, né? Certo? Então, também podemos dizer que toda organização ou toda empresa, vamos colocar aqui nesse sentido aqui para vocês, para ficar toda empresa, né? Toda empresa é dirigida por um objetivo e busca alcançar os seus resultados e gerar lucro, né? Isso é nas empresas em geral, né? Mas se a gente tem organização que tenha como objetivo uma organização não governamental, ou então um governo, nós estamos procurando a satisfação, né, social, que aí pode ser um clube esportivo, ou então atender as necessidades dos cidadãos, que aí nós vamos estar aqui, ó, né, satisfação de necessidade, aí nós vamos estar estados e municípios, que é assistência médica, hospitalar, segurança, educação e tudo mais. Tá? Então, por isso que quando eu estiver falando organização num sentido mais amplo, pode ser uma empresa, como pode ser uma organização não governamental, como pode ser também um estado, um município ou a União. Tá? E aí, nesse sentido, nós podemos dizer que a organização... Aqui, ó. Que a palavra organização, nesse sentido aqui, significa qualquer empreendimento humano, lucrativo ou não, moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos, como as empresas, os bancos, as financeiras, hospitais, clubes, igrejas, tudo. Professor, igreja tem, ora. Claro, igreja tem objetivo também, pessoal. Tem. Né? Não tem todos os aspectos religiosos das pessoas? Então tem um objetivo, tá lá. Não é objetivo de lucro, né? Mas é objetivo lá, relativo à fé. E essas organizações, elas podem ter dois aspectos, né? Uma organização, ela pode ser uma organização do tipo formal ou uma organização do tipo informal. Né? A organização formal, pessoal, é aquela que é baseada numa divisão racional do trabalho e tem a diferenciação e integração dos participantes, né, segundo os critérios que são estabelecidos para aqueles que detêm o poder decisório, ou seja, estabelece critérios para quem vai decidir o quê. Né? Quem é que vai decidir? É o diretor, é o gerente, A organização planejada, né, geralmente ela tem aprovada por uma direção e comunica a todos os participantes, né, por meios lá de manuais, organogramas, descrição de cargos. Assim nós temos uma organização formalizada. Né? E é o que a gente vem mostrando para você, aqueles fluxogramas lá, uma organização, né, formal, né, está formalizando ali uma descrição de um fluxo de processos, aquelas coisas. Já a organização informal, ela ocorre, né, de maneira bastante espontânea, a partir dos relacionamentos das pessoas que ocupam os cargos. Então, são ela normalmente acontece a partir das relações de amizade. Por exemplo, aí na escola aí de vocês têm uma organização formal. Tem a diretoria, tem a secretaria, tem os professores, tem os alunos, não é isso? E cada um tem sua função descrita, né? Já a organização informal é, por exemplo, assim, o aluno, como é que chama aí?
A Giovana se relaciona muito bem com a Lohane, ou com a Milena, tem uma relação de amizade. Inclusive, né, essa relação de amizade, ela transpassa o ambiente escolar. É porque assim, né, nós somos muito amigas e tudo mais, então nós damos preferência para ir ao cinema, nós vamos às festas, aos forrós e tudo mais. Às vezes vou para casa, uma vai para casa da outra, e assim vai por aí afora. Né? E aqui, pessoal, não tem. Aqui é um relacionamento mais. Né? Como ele nasce a partir, olha aqui, ó, né? Nasce a partir de relações. Essa não. Essa relação informal, ela nasce a partir das relações da amizade, né? E é a formação de grupos informais, né? E isso, pessoal, vai além disso, né? Essas interações, elas vão muito além da própria organização, né? Isso, às vezes, dentro da organização, dentro das empresas, pessoal, isso é muito bom, porque influencia também, né, na melhoria da produtividade, porque umas ajudam, tiram dúvidas das outras, né? E isso transpassa muito, tá? Transpassa muito a relação formal, né? Aqui, ó, a informal aqui, ó, é transcendente, ultrapassa a relação formal. Como assim, olha, a duração. Na organização formal, vocês têm aí na escola, né, o horário da aula. Começa às 7 horas da manhã, é isso? O horário é 7 horas e vai contando aí com o intervalo, vai até 12h20, não é isso? Esse é o formal. Já na informal, né, vocês podem formar grupos de estudo, e aí você... não, no horário da tarde ou da noite, ou no sábado, no domingo, vamos estudar, vamos ver a matéria do professor Jorge, que eu não entendi direito, né? Ele não está explicando muito bem, então vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais a disciplina. E é isso aqui que a gente está dizendo, né? Que a duração, ela se prolonga, né? Por períodos, inclusive nos horários livres, né? De vocês. A outra questão é a localização. A organização formal, ela acontece, né, aí com vocês, né, estudantes e tudo mais, professores, acontece dentro da escola, não é isso? A formal acontece dentro da escola, vocês estão aí dentro da escola. Aí, pessoal, a turma do YouTube também, né, a parte formal acontece com vocês aí quando vocês estão conectados, tá? Desconectou do YouTube, né, saiu do formal. Então, ela transpassa, ela ocorre, a informal, ela ocorre em qualquer lugar. Né? Aí, por exemplo, podemos ter a Raíssa e a Nájila ou Yara, né? Tem relações informais, e aí marcarem, vão para a festa de aniversário de uma, da outra, né? E os assuntos são mais diversos possíveis, né? Os assuntos são mais diversos possíveis. Já na nossa relação, aqui não vai grifar. Na relação, os assuntos na formal, aí vamos dizer, o assunto na formal, é a disciplina, fundamentos da administração, vamos discutir aí, vocês estão discutindo, nós estamos discutindo aí, né, o desempenho organizacional, não é isso? Na informal, não é diferente, né? Você pode estar pensando assim, opa, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, sextou, e aí... Vamos aí pro forró, vamos pro cinema, vamos programar o clube, vamos programar um churrasco, vamos programar. As coisas são as mais diversas possíveis, tá? As coisas são mais diversas possíveis, os assuntos são os mais diversos possíveis quando nós estamos falando de relação informal, tá? Então, guardem bem que esse tipo de relação está aqui, bem destacado para vocês, né? Continuando aí falando, né, dessa função, né, dentro da organização, a organização como uma função administrativa agora, como uma função administrativa, aqui faz parte, pessoal, do nosso processo administrativo, que é o planejar, organizar, executar e o verificar, né, controlar. Nesse aspecto significa que é um ato, olha aqui, ó, aqui de
organizar, estruturar, integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração para estabelecer relações entre as atribuições de cada um. Aqui agora nós estamos dentro como função administrativa. E como função administrativa, a organização faz parte, ou é integrante do processo administrativo, olha aqui, é integrante do processo administrativo, que é o planejar, organizar, o dirigir e o controlar. Né? Então ela faz parte. Está aqui ela, ó. Está aqui o nosso. Né? Nós estamos estudando essa etapa. Então agora nós vamos começar a verificar um pouco mais a respeito do desempenho organizacional. Como é que a gente faz isso aí? Né? Veja só, pessoal. Quando a gente fala em organização, nas organizações, elas não nascem prontas, né? E nem prontas, e nem quando elas estão prontas, né, já desenvolvidas, né, que dirá, né? É a mesma coisa do ser humano, né? Nós não nascemos prontos, né? Nós temos que, né, se desenvolver. Assim as organizações também. E nesse sentido, né, elas precisam estar sempre se organizando, se reorganizando, ou passando por processo de adaptações, porque o mercado é muito mutável. Como nós temos aqui um mercado mutável, dinâmico, nós temos que estar sempre organizando, reorganizando ou adaptando constantemente. Professor, quero dizer sim. Uma vez que você começou o processo, está atuando numa organização, você constantemente vai precisar estar sempre pensando na necessidade de se reorganizar ou se adaptar. Professor, dá um exemplo desse negócio aí pra gente. Imagina só, né? Agora ficou mais tranquilo para a gente dar esse tipo de exemplo, porque assim, a gente tinha aí todas as empresas funcionando normal até 2019, estava tudo funcionando, tudo muito bonitinho, não é isso? Todo mundo tal, aí tudo já estava tudo organizado. Pá! Entrou a pandemia, restrições, tal de lockout, né? Restrição, aí passou. As organizações tiveram que repensar. Veja só, até em 2019, a gente ouvia falar em deliveries, né? Quando se falava em deliveries, em produtos, venda de produtos, a gente via assim, não, você tem que comprar, você tem que ir na loja, exceto, né, na questão da loja da internet, né? Mas em regra, em geral, acontecia assim, as pessoas tinham que ir lá na loja ou no supermercado para comprar seus produtos. Pá! Entrou a pandemia. Aí passou supermercado, loja de autopeça, tal, tudo começou agora a fazer o quê? Delivery, o quê? Fazer entrega dos produtos nas casas, né? Botaram aí, desenvolveram muitos aplicativos para entrega de produtos. Uso de máscaras, não sei o quê, equipamentos para higienização nas empresas. Pessoal, isso é o processo de se reorganizar e se adaptar. As empresas que não, os gestores que não atentaram para essa questão, que tinha que se organizar, as empresas entraram em dificuldade nesse período da pandemia. Muito mais do que as que se repensaram. Né? Dentro das empresas, a organização é uma atividade, uma função administrativa, uma atividade fundamental. Tá? Pensa você, isso aqui é uma atividade fundamental. Porque eu preciso organizar. Porque aqui, nesse momento, nós vamos fazer o agrupamento de pessoas, vamos fazer as estruturas ou setores, vamos agrupar as pessoas, é do financeiro, é da vendas, é do depósito, e vamos integrar todas os recursos, assim como as competências, para que a gente possa alcançar os objetivos que foram definidos lá no planejamento estratégico e no
No planejamento estratégico, no tático e no operacional. Como uma função administrativa, ela depende do planejamento. Eu não tenho como organizar se eu não tenho um planejamento. Ô, professor, como é que é esse negócio aí? Como é que eu vou organizar como função administrativa? Depender lá. Ora, como é que você vai organizar, né, um negócio se você não sabe se é uma padaria, uma panificadora, ou se é uma loja que vende confecções? Não tem como. Ah, professor, eu dou meu jeito. Não, improvisações, pessoal, não é para administrador, tá? Improvisar não é para administrador. Então, nós dependemos lá do planejamento, também da direção e do controle, né, para formar, né, o processo administrativo. Porque isso é um encadeamento, pessoal, é um encadeamento. Eu planejei, eu vou ser uma panificadora. Então, a partir disso, de saber que é uma panificadora, eu sei que eu vou precisar de padeiro, de confeiteiro, não é isso? E se é uma loja ou uma indústria de confecções, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de costureiro, eu vou precisar de vendedor. É isso, é diferente. Diferente. Então, chama atenção para vocês que nessa etapa nós temos dependência do planejamento. Se não tiver planejamento, tá difícil, né? Mas nós vamos aprofundar nesse tema, pessoal, na próxima aula, que é daqui a pouquinho, tá?